Em 3 de março de 1998, tivemos a estreia do mangá de Hunter x Hunter, que conta a história de Gon, um menino que desejava virar um caçador e encontrar o seu pai desaparecido. Pouco tempo depois, no dia 16 de outubro de 99, era lançado o primeiro episódio do anime no Japão. Essa seria a primeira versão do anime, já que em 2011 tivemos um remake, uma versão mais enxuta do anime, que acabou mudando o tom da série e cortando algumas informações muito importantes, que você verá nesse vídeo. Hunter x Hunter com certeza é uma das obras mais queridas, mas que infelizmente sempre carregou alguns problemas na sua produção. A obra enfrentou tantos problemas ao ponto de que até os dias de hoje o autor Yoshihiro Togashi não conseguiu completar a história do mangá. O mangá passou por diversas pausas, os chamados hiatos. O autor, que além de criar Hunter x Hunter, também foi responsável pela famosa obra Yu Yu Hakusho, aquela obra que ficou muito conhecida pela sua dublagem livre e divertida. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Mas o Togashi acabou recebendo de algumas pessoas o apelido de O Gênio Preguiçoso, pois reza a lenda que ele era viciado em RPG, jogos como Dragon Quest, Final Fantasy, e esse poderia ser o motivo dos hiatos. Mas vendo o esforço que ele está fazendo para voltar com a sua obra, mesmo com seus problemas graves de saúde, isso não me parece muito convincente. Em sua conta do Twitter, que ele criou em 24 de maio de 2022, podemos ver algumas pistas dos esforços dele para continuar a obra, e que acabam tornando a volta de Hunter x Hunter um pouco desconfortável para alguns fãs, pois ela vem através de um sofrimento do autor. Quer entender melhor todas as informações? Então pegue um café, se acomode e venha conhecer a verdade sobre Hunter x Hunter. Mais um dia amanheceu, um novo sonho apareceu, toda aquela confusão, eu não disse que iria passar. Vamos começar por um dos assuntos mais polêmicos. Os hiatos de Hunter x Hunter são tantos que os fãs chegaram a fazer uma tabela com todas as pausas do mangá. As áreas em vermelho representam os períodos sem uma nova edição do mangá. A Shonen Jump publica em um ano cerca de 48 e 49 edições. Embora a cada ano que se passa, as publicações do mangá do Togashi se tornem mais espaçadas, em 2015 não foi lançada sequer uma edição do mangá. E tiveram anos que foram praticamente nada também, como por exemplo 2009 e 2013. Foram anos que o mangá ficou fora de 96% das edições da Shonen Jump. Sim, isso significa que tivemos Hunter x Hunter em apenas 2 edições em um ano. É de deixar qualquer fã maluco. Vamos fazer uma conta rápida aqui. De 1998 até a última edição publicada, nós temos uma quantidade de mais de 968 edições. E Hunter x Hunter esteve presente em apenas 382 edições da Shonen Jump, que significa uma ausência de mais de 585 edições. E o hiato mais longo foi um incrível recorde de 80 edições seguidas entre o ano de 2014 e 2016. Mas qual o motivo de uma obra de tanto sucesso e de um escritor de mão cheia como o Togashi ter tantas pausas? Vamos contextualizar mais um pouco as coisas. Vocês irão entender. A Shonen Jump já teve uma época de vacas gordas, a chamada fase de ouro, e que a revista tomava conta das bancas. Isso porque ela estava produzindo as principais obras do universo dos animes e mangás. Obras como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e Yu Yu Hakusho. Essas 3 obras já eram o suficiente para que a revista explodisse suas vendas de forma surreal. Porém, um dia a fonte seca. Nenhuma obra tem seu auge de forma eterna. Então, em meados dos anos 90, a Shonen Jump entrou em uma crise após o fim das suas principais obras, onde a revista chegou a flertar com a falência, já que custou emplacar um novo sucesso. Foi aí então que tivemos o retorno de Kazuhiko Torishima. Ele foi editor de Dragon Ball na época da publicação, e nesse retorno dele, ele voltou para ser o diretor sênior da Shonen Jump. E nessa volta, ele trouxe algumas pessoas de renome com ele. Entre eles estão Masakaza Katsura, o mestre Akira Toriyama e o Takehiko Inoue. Ele também foi responsável por lançar o Eiichiro Oda, autor de One Piece. E logicamente ele trouxe o Togashi de volta. E esse pode ser considerado o início da retomada da Shonen Jump ao seu auge. Porém, quando você traz tantas pessoas renomadas de volta para a editora, os autores começam a fazer as suas exigências de trabalho. Afinal, eles têm tamanho para isso. E já estão praticamente com a vida ganha com os trabalhos que eles já realizaram até ali. Afinal, eles foram responsáveis pela chamada fase de ouro da Shonen Jump. E as exigências eram basicamente para que os mangakas não se matassem trabalhando, como por exemplo não fazer séries tão longas e não necessariamente lançar edições todas as semanas, já que a revista da Shonen Jump é semanal. Então houveram acordos desse tipo que influenciam na carga de trabalho. Talvez agora você esteja pensando, nossa, que desumilde, foi só ficar rico que fica cheio de frescura. Mas caso você não saiba, a rotina de um mangaka é bizarra. Eles têm um cronograma com tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Eles marcam até o horário de comer e dormir. Em geral, a rotina de trabalho de um mangaka é de 10 horas
horas por dia. E a maioria diz dormir de 4 horas a 6 horas por dia, tendo dias que o mangaka consegue dormir apenas 2 horas. Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar. Então qualquer um que tivesse tamanho para pedir uma regalia dessa, iria pedir. O Oda, por exemplo, já revelou dormir de 2 a 3 horas. Ou seja, o dia do mangaka é basicamente comer e desenhar. Eles não trabalham para viver, e sim vivem para trabalhar. Então nesse retorno do Togashi, ele lançou um mangá de humor chamado Level E. E com esse mangá já vieram algumas exigências do Togashi. Ele não queria um mangá semanal, e sim um mangá mensal. Mesmo a revista sendo semanal, ele conseguiu que o mangá fosse lançado mensalmente. Esse mangá não foi muito longo. E logo depois que acabou, a Shonen Jump insistiu para que o Togashi continuasse, pois tudo que o Togashi produzia trazia um ótimo retorno. O autor tinha o toque de Midas. Então o Togashi disse: vocês querem que eu crie outra série? Tudo bem, irei criar uma nova série, mas nessa série eu vou lançar capítulo quando eu quiser. E entre isso e nada, a Shonen Jump aceitou a contraproposta. Mas isso tudo é só por causa da alta carga de trabalho? Bom, não é bem assim. Por causa da época que ele estava produzindo Yu Yu Hakusho, ele desenvolveu alguns problemas de saúde, como estresse contínuo e muitas dores na coluna, a ponto dele não conseguir ficar muito tempo desenhando. O Togashi já chegou a emitir algumas notas sobre o seu problema na lombar. Vamos conferir elas. Preso na cama, rastejar de 4, encontrar ajuda, lutar para se levantar e ir para o hospital. A pior parte da dor nas costas é que só depois de melhorar um pouco é que você pode ir para o hospital. Quando a sua dor é de 10 na escala de 1 para 10, você não consegue mover seu corpo nem 1 centímetro durante a noite. Às vezes eu não tenho certeza do que vai inspirar primeiro, o mangá ou eu. Pra vocês terem uma noção, a dor na lombar dele era tanto que às vezes ele lançava o capítulo antes de completar os desenhos, onde as páginas pareciam até rascunhos, e isso fortaleceu mais ainda o seu apelido de o gênio preguiçoso. Mas na versão encadernada, o desenho vinha muito mais caprichado, isso porque o autor tinha mais tempo. Também tinha a teoria de que ele não queria muito trabalhar para ficar jogando RPG, e de fato ele joga, mas não é algo descontrolado, ele diz que é uma forma que ele encontrou de relaxar um pouco. Talvez alguém esteja se perguntando, se o Togashi tem tantos problemas de saúde, por que ele não passa a função de desenhar para outra pessoa e se preocupa apenas em construir uma boa história? A esposa do Togashi é a criadora de Sailor Moon, de repente ela poderia desenhar para ele. Então, é por esse motivo que eu acho que a narrativa dele ser o gênio preguiçoso não fecha muito bem, pois mesmo com seus problemas de saúde, ele não abriu mão de produzir a sua própria obra. O Twitter de Togashi. Em 24 de maio de 2022, o Togashi criou sua conta no Twitter, e ele rapidamente alcançou a marca de 2,18 milhões de seguidores, tornando o mangaka mais seguido do Twitter, ultrapassando o Koei Horikoshi, o autor de My Hero Academia, que tem 2,15 milhões de seguidores. Isso tudo em menos de uma semana. Essa conta foi responsável por balançar a internet. Isso porque nela ele começou a postar esboços dos novos capítulos do mangá. Na época que ele criou o Twitter, o mangá estava em hiato desde 2018, devido aos problemas de coluna dele. E ele usa essa conta para praticamente só isso, postar os esboços dos desenhos dele. Mas então significa que ele tá bem, já se tratou e as dores foram embora. Bom, não é bem assim. Se prestarmos atenção nas fotos, podemos ver que ele está sempre deitado em uma cama. Isso porque ele não consegue ficar muito tempo desenhando sentado, o que demonstra que ele voltou pelo carinho que ele tem pela sua obra, pois parece que ele não possui mais condições físicas de encarar a rotina de um mangaka. Mas por que ele não passa a função de desenhar para outra pessoa, como a esposa dele, por exemplo, que é criadora de Sailor Moon? Bom, ele poderia, mas o fato dele não abrir mão da sua obra demonstra o carinho e o apego que ele tem por ela. Já tivemos exemplos de grandes mangakas que ficam apenas dando ok na obra, não desenham e nem criam histórias mais. Como por exemplo o criador de Dragon Ball, Akira Toriyama, que hoje em dia no mangá de Dragon Ball Super deixou praticamente tudo nas mãos do Toyotaro. Por isso eu falei lá no começo que isso deixava alguns fãs desconfortáveis, pois causa um misto de emoções, já que embora nós teremos novos capítulos, isso será através de um sofrimento, um esforço maior do autor, de tentar continuar a história e encerrar ela um dia. Agora vamos abordar as duas versões do anime de Hunter x Hunter. Em 16 de outubro de 1999, nós tivemos a primeira versão do anime. E em 2 de outubro de 2011, tivemos a segunda versão do anime. E qual é a melhor versão entre elas? Bom, ao meu ver, não existe uma versão boa e uma ruim. É apenas questão de gosto. A versão de 1999 é uma versão mais lenta, com tons mais escuros e uma direção mais tensa. E com a maravilhosa estética dos anos 90, que proporciona fotografias extremamente lindas e originais. A direção dessa versão focou em mostrar o anime de uma forma mais cinematográfica, com músicas que causam uma imersão muito boa, e com uma carga emocional mais pesada, onde acabou desenvolvendo mais os personagens e os seus vínculos. Diferente da versão de 2011, que trouxe uma direção diferente pro anime, onde passava um clima mais de aventura épica e divertida. Isso desde a sua abertura. Diferente da estética dos anos 90, que traz cores mais escuras, na de 2011 vemos uma estética mais cartunesca, e menos realista do ponto de vista dos animes, com cores muito, mas muito
muito mais claras. Claramente eles queriam dar um tom mais alegre para a série. Em cenas que eram noite na versão de 99, na de 2011 eles deixaram de dia. Mas a versão de 2011 também traz algumas cenas sinistras. Porém, com essa nova estética, naturalmente acaba perdendo um pouco do peso. Embora a versão de 99 seja mais bonita, ela carrega consigo algumas limitações da época, já que no passado a produção de animes era algo mais manual, com pouco auxílio de tecnologia. Então você verá que em cenas mais complexas, como as de lutas, por exemplo, não terão tantos detalhes, variações de câmeras e também nem sempre a animação será tão caprichada. Isso porque na época era muito mais trabalhoso manter a qualidade do anime o tempo todo. A versão de 99 traz os temidos fillers, que são episódios feitos apenas para o anime não ultrapassar o mangá. Eu sei que só de vocês ouvirem esse nome já dá até um frio na espinha, mas calma, os fillers de Hunter x Hunter não são desprezíveis, pois eles servem muito bem para desenvolver os personagens. São aqueles episódios que melhoram a conexão entre espectador e obra, então você pelo menos não vai sentir que foi perca de tempo. Já a de 2011 é uma versão mais enxuta do anime, enxuta até demais eu diria. Como comparação, na versão de 1999 demora em média uns 3 episódios para o Gon entrar no barco, e na versão de 2011, já no primeiro episódio, ele entra no barco, onde ele conhece o Leório e o Kurapika, os seus companheiros de aventura. Momentos depois ele conheceria o Killua. Bom, mas se na versão de 2011 tiveram cortes, deve ser porque eles não são muito importantes. Então, não é bem assim. Um ou outro até pode passar, mas na versão de 2011 eles fizeram um corte muito significativo, que seria o acontecimento do primeiro episódio da versão de 99. O personagem Kaito, que aparece no primeiro episódio da versão de 99, foi cortado do começo da versão de 2011, uma modificação meio sem sentido, que acaba tirando o peso da morte dele lá na frente, pois não vimos a ligação do Gon com o Kaito. O Kaito é responsável por salvar o Gon e explicar para ele o que é um Hunter, ou caçador. E quando o Gon fala o nome do seu pai, o Kaito diz que o pai dele ainda está vivo, e que ele é um mestre dele, e revela que o pai do Gon é um caçador. E é a partir daí sim que surge o interesse do Gon em saber mais sobre o seu pai. E é por causa dessa parte que ele decide se tornar um caçador. E tudo isso foi cortado da versão de 2011. Na versão de 2011 já começa na parte em que a Mito diz que só deixará ele se tornar um caçador se ele pescar o peixe guardião no pântano, que diziam que seriam necessários 5 homens para pescá-lo. A Mito estava dificultando a vida do Gon, pois ela tinha medo do Gon deixar ela. A Mito não é a mãe do Gon, mas criou ele como um filho. Ele tinha uma semana para conseguir, e a sua vara de pescar já tinha até quebrado em uma das tentativas. Foi aí então que a Mito, comovida pela determinação do Gon, dá uma nova vara de pescar para ele, que seria a vara de pescar do pai dele. E então o anime de 2011 começa exatamente nesse ponto. Reparem o tanto de informações importantes para a construção dos personagens que foram removidas. Acontecimentos que tiram o peso das aventuras que viriam a acontecer. O primeiro episódio de 99 traz cenas e diálogos que acrescentam demais no peso da história e no desenvolvimento dos personagens. Ele mostra o quão boa é a relação do Gon com os animais e o quão importante isso é para os caçadores. E algo que eu gostei muito é que reforça demais a relação de mãe e filho entre o Gon e a Mito, com algumas cenas de partir o coração. O anime de 99 acaba no arco das formigas Quimera, e a versão de 2011 avança um pouco mais até o arco da eleição, onde o Gon encontra seu pai, o que por muitos pode ser considerado um final simbólico, já que nenhum dos dois animes adaptou a história por completo. A versão de 99 você encontra ela totalmente dublada, mas infelizmente apenas por meios ilícitos, se é que me entende. Já a versão dublada do de 2011 existe também, mas onde? Na Netflix? Na Crunchyroll? Acredite se quiser, a Pluto TV lançou o anime dublado antes dos dois. Porém, a Pluto TV é como se fosse uma TV aberta, então se você quiser assistir, terá que ver a questão do cronograma. O anime passa no canal chamado Anime Ação. Caso contrário, você pode encontrar a versão legendada na Crunchyroll. A história após o anime. Mas qual é a história após o término do anime de Hunter x Hunter? O que acontece depois do anime? Só relembrando, se você quiser ler a partir do capítulo que não tem anime, você deve começar pelo capítulo 340. Depois que a história segue no mangá, descobrimos algo muito interessante. O mundo que foi apresentado no anime representava apenas um conjunto de pequenas ilhas. Era apenas uma pequena parte. O universo de Hunter x Hunter é muito maior do que imaginávamos. Nos é mostrado o vasto mundo ao redor, que é chamado de o Continente Negro, um lugar extremamente perigoso. Quem tenta explorar esse local normalmente não volta com vida. Apenas 0,4% das pessoas conseguiram voltar de lá. No mangá eles explicam que a humanidade tentou desafiar a viagem 149 vezes, e que o número de sobreviventes confirmados é de 28, sendo pessoas de 5 viagens diferentes. E normalmente todos que voltam trazem informações valiosas sobre criaturas e doenças. Essas viagens foram feitas pelo V5. Mas o que é o V5? O V5 são 5 países do mundo de Hunter x Hunter que nos foi apresentado. Cada
cada um deles fez uma viagem para um ponto específico do continente negro, onde cada um dos grupos enfrentou uma das chamadas 5 calamidades. Para vocês terem noção do poder das 5 calamidades, as formigas quimera eram classificadas como rank B e A, e as 5 calamidades são classificadas como ranking S. Então, se já estava difícil lutar contra as formigas, imagina enfrentar uma dessas criaturas. E após verem os perigos do continente negro, o V5 proibiu as viagens para esse local, pois toda vez que alguém tentava ir para lá, um desastre acontecia, como por exemplo trazer doenças de lá, que poderiam acabar com grande parte da população. Porém, existia um 6º país, que se recusou a assinar o tratado, e continuou a fazer as viagens para o continente negro. Estamos falando do país de Kakin, o diferentão da turma. Então, sem nenhuma amarra, o reino de Kakin planejou uma viagem para o continente negro. Mas para isso, Kakin contratou o capitão Beyond Netero, que é simplesmente o filho de Isaac Netero. Mas por que eles precisam contratar o Beyond Netero? O motivo é que ele já foi uma vez para o continente negro e conseguiu retornar com vida. Então nada melhor do que alguém com a experiência necessária. Logicamente, os países que fazem parte do V5 não gostaram muito da ideia do país de Kakin. Então eles se uniram para intervir e conseguiram prender o Beyond Netero. Mas depois de toda essa confusão, os países entraram em um acordo. E assim o V5 se tornou o V6, incluindo o reino de Kakin. Foi uma forma de manter a situação em paz. O plano do país de Kakin era colonizar o continente negro. A intervenção do V5 foi fundamental para pausar essa ideia. Então o V5 enganou o país de Kakin, dando a eles uma ilha que supostamente seria o continente negro. Só que não. Eles mentiram para o Kakin. Em resumo, eles ficaram enrolando o Kakin por um longo tempo, mas chegou o dia em que o V5 liberou o Kakin para fazer a exploração real. O Beyond Netero foi liberado para fazer essa exploração, mas com muitos poréns, como ser constantemente vigiado e tudo que ele pegasse no continente negro seria do V6. Além de ter que manter sigilo total, a informação não poderia vazar para o resto do mundo, para assim evitar qualquer tipo de confusão no mundo. E o Beyond Netero aceita as condições. Então surge novamente o nome de Ging Freaks, o pai do Gon. Devido ao seu espírito aventureiro, ele é muito a favor das explorações do continente negro. Então ele aceita participar da exploração junto com o Beyond Netero. Só que para fazer isso ele precisou sair da Associação Hunter. E por causa de tudo isso ele acaba se tornando o segundo melhor na área de exploração, atrás apenas de Beyond Netero. O Beyond contratou pessoas muito fortes para ir com ele, incluindo o Periston Hill, o presidente da Associação Hunter. Um dos motivos que fez o Ging querer participar foi para cuidar de perto o Periston Hill. E claro, ficar de olho no Beyond Netero também, pois ele achava que tinha algo estranho naquela situação. Ele tinha que ficar de olho, pois as coisas só dariam certo se os dois andassem na linha. E o que aconteceu com o Gon? Apenas nos é mostrado que ele voltou para casa e não consegue de jeito nenhum usar seus poderes de Nen. O Kurapika acaba fazendo parte dos Zodíacos, que fazem parte da Associação dos Hunters, e ele entrou nos Zodíacos graças à influência do Leório, que soube que o 4º príncipe de Kakin, do qual eu não irei me atrever a dizer o nome, ele tinha os olhos vermelhos do clã de Kurapika. Então o Kurapika entra nessa associação com o intuito de descobrir se existe algum traidor ali no meio, que seria responsável pelo extermínio do seu clã. E no meio de tudo isso está acontecendo uma luta de andares, entre o Chrollo e o Hisoka, uma luta muito aguardada, onde os dois entraram em um consenso de que irá ser uma luta até a morte. Uma luta incrível, marcada pelo combate não só físico como mental. A batalha foi intensa. Ela deixa você realmente com dúvida de quem irá vencer. Mas no fim, o Chrollo leva melhor e mata o Hisoka. Mas o Hisoka sempre dá aquele jeitinho brasileiro de escapar da morte. Antes de morrer, ele deu uma ordem para o seu Nen. A ordem era para bombear o seu coração caso ele parasse de bater. E ele já volta jurando vingança às aranhas. E fica assim subentendido que esse será o destino dele. E então chega o grande dia da viagem para o continente negro. Beyond Netero com a sua equipe embarca no navio chamado Baleia Negra. E o Kurapika também embarca nesse navio. Isso porque ele está indo nessa viagem como guarda-costas de um dos príncipes. Nessa viagem tinham vários príncipes, e cada um com o seu guarda-costa. O rei de Kakin estava buscando alguém para ser o seu sucessor. E o sucessor será o vencedor do Battle Royale que estaria acontecendo dentro do próprio navio. Por isso, todos os príncipes estão no navio. O último que sobreviver será digno ao trono de Kakin. E para deixar as coisas mais legais, cada um dos príncipes possui um poder diferente. E até o navio chegar no continente negro, está ocorrendo essa batalha pelo trono, enquanto o Kurapika segue investigando e tendo um destaque maior. E assim termina a história após o anime. Enquanto o navio se encaminha para o continente negro, batalhas sangrentas estão prestes a começar no navio. E como de costume, se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado mesmo. Assistiu o vídeo até aqui, curtiu o conteúdo? Então se inscreve e deixa o like para eu saber que vocês querem mais vídeos como esse. E claro, não esqueça de conferir o vídeo que está aparecendo aí na tela. Valeu e até o próximo vídeo.